E abre comigo a sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, verso 41. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Atos 2, 41. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo de seguidores de Jesus. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão e fazendo as orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e as outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com toda alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Amém. Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado por mais uma vez podermos estarmos juntos como igreja, te adorando, exaltando o teu nome, reunidos no mesmo lugar, buscando a tua doce e maravilhosa presença. Senhor, siga falando ao nosso coração pela tua poderosa palavra. Nos dá espírito de sabedoria, de conhecimento e revelação do teu evangelho, em o nome de Jesus. E aqueles que creem, digam amém. Pode tomar o seu lugar, fique à vontade. O texto que lemos fala do início da igreja primitiva. O texto mostra como a igreja começou e como ela se movimentava. Os apóstolos, cheios do Espírito Santo, anunciavam a palavra de Deus com muita unção, ousadia e intrepidez. Era um movimento do céu na terra, literalmente. Era unção, poder, fogo, glória, avivamento. Era sobrenatural. Eu acho incrível porque depois que Pedro e os discípulos foram cheios do Espírito Santo, a Bíblia diz que já na primeira vez que o apóstolo Pedro prega, 3.000 pessoas se convertem a Jesus Cristo. 3.000 pessoas são batizadas. A Bíblia diz que muitos sinais, prodígios e maravilhas aconteciam. Eram vistos por intermédio dos apóstolos. Milagres poderosos aconteciam a todo instante. Quando Pedro e João estavam entrando no templo, havia um paralítico na porta chamada Formosa. Esse paralítico era posto ali para diariamente pedir esmolas. Ele sempre ficava ali pedindo dinheiro. Quando Pedro e João estavam entrando no templo, o paralítico pede dinheiro a eles. Só que Pedro diz: eu não vou dar o que você quer, eu vou dar o que você precisa. Eu não tenho dinheiro, mas vou compartilhar com você o poder de Deus. Eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E a Bíblia diz que aquele homem que estava ali num ambiente de esmola, num ambiente caótico, paralítico, se
põe de um salto de pé, entra no templo louvando e adorando a Deus. Irmãos, o poder era tanto, havia tanta glória, havia tanta unção, tanto milagre, que as pessoas começavam a trazer os enfermos, os necessitados, e colocavam à beira do caminho, onde os apóstolos estavam por percorrer. A Bíblia diz que com a sombra, aqueles que estavam na beira do caminho, paralítico, coxo, doente, enfermo, com vários tipos de enfermidades, com a sombra, Pedro curava. Era algo incrível, era algo poderoso, era algo extraordinário. A igreja primitiva, a igreja apostólica vivia algo impactante e sobrenatural. E ao ler esse texto, eu comecei a ser espremido por dentro. Eu comecei a ficar inquieto por dentro. Porque a igreja primitiva viveu algo tão poderoso, tão incrível. E por que não vivemos hoje como a igreja de Atos dos Apóstolos? Por que não acontece mais na mesma proporção? Por que a gente não vive os milagres que aquela gente, aquele povo vivia? Pelo menos naquela proporção. Por quê? Comecei a ficar inquieto. Por dentro eu fui pressionado. Porque se a gente for às Escrituras, Hebreus vai dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre será. Jesus Cristo não mudou. O mesmo que fez milagres em Atos dos Apóstolos é o que pode fazer hoje, aqui e agora. Ele não mudou. Agora, se Deus não mudou, por que a gente não vive esses milagres? Porque quem mudou foi a gente. Deus não mudou, mas a igreja não é a mesma. Ela mudou. E onde nos perdemos, pastor? Onde mudamos? Nos perdemos quando valorizamos mais as coisas terrenas do que o reino de Deus. Na igreja primitiva, os irmãos vendiam as suas propriedades para alcançar mais pessoas. Na igreja atual, fazemos campanha para pedir a Deus por mais propriedades. Na igreja primitiva, se deixava tudo para seguir Jesus. Na igreja atual, queremos tudo porque seguimos Jesus. Na igreja primitiva se ensinava de casa em casa, e todos os dias no templo. Na igreja atual, compre o meu curso online agora. Na igreja primitiva, pessoas seguiam adorando Jesus enquanto seus familiares eram queimados vivos por seguirem Jesus. Na igreja atual, nós nos desviamos porque o pneu do carro furou. Murmuramos porque as coisas não aconteceram do jeito que a gente queria. E se o irmão me olhar de cara feia, eu não volto mais para essa igreja. Na igreja primitiva, eles adoravam e seguiam adorando, independente das consequências. Irmãos, a palavra vai dizer, os estudos mostram que a perseguição era tão terrível que os cristãos que professavam a sua fé em Jesus Cristo, eles eram queimados diante de todos. E eles eram colocados um do lado do outro em postes, e era colocado lenha embaixo e eles amarrados em cima, e acendia a fogueira, um de cada vez ia sendo queimado. Todos continuavam adorando. Aquele poste que estava sendo queimado estava adorando a Jesus através daquele irmão que estava amarrado lá em cima, até que o fogo consumia, as dores eram maiores,
A adoração cessava nesse poste, mas nos postes seguintes eles continuavam adorando. Que igreja é essa que tem a capacidade de morrer, entregar sua vida por Jesus Cristo? Que igreja é essa que dividiam os seus bens para que todos os necessitados fossem sarados, abençoados, cheios da graça e do favor de Deus? Que igreja é essa que não media esforços para ganhar mais um para Jesus? Nos perdemos num mundo de relacionamentos superficiais. Nos perdemos porque, assim como os relacionamentos são superficiais entre nós, o nosso relacionamento com Deus também está ficando superficial. Tem alguém com mais de 50 anos aqui? Pode levantar, ninguém vai. Cinquentão, tem cinquentão, aleluia. A turma do cinquentão vai saber melhor. Eu tenho 35. Bem distante, mais ou menos. Mas olha só. Por exemplo, onde mora meu pai e minha mãe, o vizinho da direita, da esquerda, da frente é o mesmo. Há mais de 20 anos. Um pé de açúcar, um pé de café, um pé de arroz. Os relacionamentos eram mais profundos, as amizades eram amizades de 15, 20, 30 anos. Hoje em dia nós não conhecemos quem mora na nossa frente, quem mora do nosso lado. As amizades estão cada vez mais superficiais. E por vivermos dessa forma, o nosso relacionamento com Deus acaba se tornando igual, superficial. Estamos ficando satisfeitos com pouco. Os crentes mais velhos buscavam os montes para orar, e enquanto o graveto não pegava fogo, não se saía do monte. As tias do coque faziam um barulho danado na igreja. Era a tia do coque para todo lado. Hoje em dia são as tias do... Esqueci o nome facial. Qual é o nome? Você vai lá no negócio facial e faz... Bota uma... harmonização. Em alguns casos é demonização facial. A pessoa era até legal e vira um... Brincadeira, gente. Faz, fica bonito. Não tem problema nenhum. Jesus não tem nada a ver com isso. Só que a grande realidade é que a gente tem investido mais em coisas do que no reino. Não estou falando de colocar dinheiro, embora somos instruídos pela palavra a viver dessa forma. Eu estou falando é de fome, é de desejo. Quando estamos fazendo algo que gostamos, a hora passa e a gente não percebe, fica 1 hora, 2 horas, 3 horas e... Agora quando a gente ajoelha para orar, irmão, 5 minutos parece que não passa nunca. Quando a gente vem à igreja... Pastor, não vai acabar o culto, não. O camarada vai para o jogo de futebol, pula, grita na igreja. É isso que falta para nós. Eu fui sacudido por dentro, irmão. O que eu estou pregando não é só para você, não. É para mim também. Quando eu li o texto e vi os irmãos de Atos vivendo coisas tão extraordinárias e poderosas, eu falei, Espírito Santo, eu quero viver também. Onde foi que erramos? Porque não vivemos mais isso. Talvez seja porque estamos ficando satisfeitos com pouco. 5 minutos está ótimo. Um culto por semana, melhor ainda. E olhe lá. Não, pastor, quinta-feira eu estou muito ocupado. É terça-feira, não dá. Não, é domingo e olhe lá. Estamos ficando muito satisfeitos. Outros estão buscando mais likes, mais seguidores, mais fama. E não se preocupa com a aprovação de Deus. Não, a minha rede social eu não posso postar de Jesus.
Por quê? Porque eu posso perder seguidor. Não, eu vou postar isso aqui, eu vou falar desse assunto porque dá mais like. Jesus não chama tanta atenção assim. Está sendo aplaudido por homens, mas está sendo esquecido no céu e não está se ligando nisso. Está sendo visto e reconhecido por homens, mas chegará um dia, se os seus olhos não se abrir, que você vai dizer: Senhor, Senhor, eu fui na igreja domingo, na Permanecer, e Ele vai dizer: eu não te conheço. Precisamos compreender, irmãos, que o reino de Deus é maior. O reino de Deus tem que ser o principal na nossa vida. Os discípulos viviam da forma que viviam, milagres extraordinários, porque eles decidiram colocar Jesus em primeiro lugar. Hoje nós temos muito tempo para nós e pouco tempo para Deus. Muito tempo para nós. Passamos trabalhando, passamos em lazer, passamos fazendo o que gostamos, mas aquilo que o reino precisa a gente deixa em segundo plano. E Deus está dizendo: é tempo de restauração. São dias de restauração. Eu não sei vocês, mas eu tomei uma decisão. Eu escolho viver milagres, e por escolher viver milagres, eu estou disposto a passar pela restauração. Esse tempo é tempo de restaurar o temor. Não é sobre ter medo de Deus, é ter medo de desagradar a Deus. Não é sobre ter medo do pecado, é ter medo de pecar. Porque eu e você precisamos ter medo de desagradar o Senhor, voltar à essência de temer a Deus. Hoje em dia a pessoa peca e não está nem aí, e sabe que está no enrosco. Você fala: rapaz, arruma isso, rapaz, arruma aquilo, moça, ajusta isso. Não, pastor, eu acho nada a ver. Não é sobre o que você acha, meu lindo, é sobre o que a palavra diz. Irmão, se você quer viver uma vida de milagres, não pode ser do seu jeito, tem que ser do jeito de Deus. Se a gente quer andar debaixo da nuvem, se a gente quer que o Senhor nos abençoe, se a gente quer que o Senhor sustente a nossa vida, não pode ser do nosso jeito, tem que ser do jeito de Deus. Então, mexe em alguém que está perto de você, chacoalha ele, chacoalha ela e diga bem forte: são dias de restauração. Esse tempo é tempo de restauração. Deus vai restaurar todas as coisas, o Senhor vai restaurar tudo aquilo que é necessário. Deus vai sacudir você. Diga bem forte: são dias de restaurar o temor. Salmos 119, verso 11 vai dizer: guardei a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Olha o que o salmista está dizendo: eu guardei a tua palavra em meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. O salmista está dizendo: olha, eu pego a tua palavra, eu guardo ela no meu coração, porque eu não quero pecar contra ti, Senhor. Aí a igreja atual termina o culto e vai para a cantina. Aleluia. Tem coisa que sobrou da festa de ontem. Bolo da dona Neide, eu vi que só tem 3 fatias, o 4 leites lá. Aí tem pastel, aí tem uns salgadinhos, às vezes tem hambúrguer. Amém? Glória a Deus. Aí alguém encosta em você, você olha: opa, meu amigo, um conhecido meu me encontrou aqui na igreja. Aí ele fala: você estava no culto? Aí você vai dizer: não, estava no shopping. Não, brincadeira. Você vai dizer: meu irmão, eu estava no culto. E o que foi pregado? É que a palavra foi pregada, o pastor pregou, foi uma bênção, foi uma bênção.
A gente quer viver milagre, mas não lembra da palavra. E Deus está dizendo: guarda no coração. Guarda no coração, para não pecar. Porque se eu guardo a palavra no coração, eu me torno mais parecido com Jesus. Se eu guardo a palavra no coração, eu me torno mais semelhante ao Senhor. Se a palavra está no meu coração, eu estou mais distante do pecado. Se a palavra está dentro de mim, eu estou distante daquilo que o mundo me oferece. Se a palavra está dentro de mim, eu estou dizendo: eu quero viver segundo a ordem de Deus, segundo a justiça de Deus, segundo a instrução de Deus, segundo o caminho de Deus. Se a palavra está dentro de mim, eu quero andar na direção que Jesus tem para a minha vida. Então diga bem forte: é tempo de restaurar o temor. Só que além de temor, nós precisamos restaurar a adoração. Esses são dias de buscarmos a Deus em adoração. Não é somente buscar ao Senhor com um caderninho, uma lista de pedidos. Podemos pedir, claro que devemos pedir, a Bíblia diz. Só que o Senhor nos chama para entrar no quarto, fechar a porta e falar: eu estou aqui, Espírito Santo. Eu quero um encontro sobrenatural com o Senhor hoje. Toca-me, enche esse ambiente. Liga o louvor, irmão, se ajoelha na presença de Deus e começa a adorar em espírito e em verdade. Começa a louvar ao Senhor. Não se importe com o tempo, não se importe com o relógio, não se importe com os afazeres, não se importe com a lista de pedidos, só adore. Deus nos chama para entrar nesse ambiente de glória, nesse ambiente de adoração. Só que a gente está muito preocupado em fazer pedidos. Precisamos saber que Deus é Pai, e Ele nos conhece, e Ele nos favorece. Meus pais moram em Balneário Camboriú, estavam aqui agora no culto, acabaram de retornar. Que Deus os leve em segurança de volta para casa, eles estão no caminho. Eu vou de vez em quando a Balneário visitar meus pais. Por mais que a gente se veja, de tempo em tempo eu estou lá. Para quê? Para dar um abraço, dar um cheiro, matar saudade. Irmão, toda vez que eu vou na casa da minha mãe, ela tem algo preparado, ou ela está preparando alguma coisa para a gente comer. Dá para ver, né? Toda vez. Se eu chego para tomar café, ela já está com o café pronto, e a gente está tomando café, ela está falando: o que nós vamos almoçar? Aí ela começa a fazer almoço e o bolo do café da tarde já está no forno. Quando a gente está tirando o bolo do forno, ela está falando: acho que eu vou fazer um empadão para a noite. Irmão, é assim, é desse jeito. Eu nunca fui visitar os meus pais pelo bolo, pelo café, pela comida. Toda vez que eu vou lá por quem eles são na minha vida. Só que para Deus a gente vai pela restauração, pela bênção, pela cura, pelo carro novo, pela casa nova, pelo filho convertido. Por isso e por isso. Sempre fui na casa da minha mãe e voltei de lá com alguma sacolinha. Na semana passada eu estive lá, ela encheu uma sacola de supermercado com um cacho de banana. Eu falei: mãe, eu tenho banana lá? Não, mas leva, só mais um pouquinho. Deus é assim, irmão. A gente entra no quarto por quem Ele é e a gente sai de lá com a resposta que a gente precisa. Só precisamos aprender a deixar o caderno de lista atrás. É tempo de adorar, é tempo de restaurar a adoração. Não é sobre o que eu preciso, é sobre quem Jesus é na minha vida. Não é sobre a bênção, não é sobre o milagre, não é sobre a resposta. É sobre o Senhor que está acima de tudo e de todos. É sobre a paixão, é sobre a devoção, é sobre um coração que está incendiado por Jesus Cristo. Precisamos buscar ao Senhor sem pedidos, somente para adorar. Agora, nós muito queremos trabalhar e esquecemos de adorar. E aqui tem um recado importante para quem é servo, obreiro, voluntário dessa igreja.
ou para você que é obreiro servo de outra igreja local que está me escutando, escute, você não compra a Deus com o seu trabalho. Deus não vai te abençoar porque você trabalha, Deus vai te abençoar porque você é filho. Antes de ser servo, você precisa aprender a ser filho. Agora tem gente que só quer trabalhar e não para adorar. Eu preciso te dizer que antes de você ser Marta, você precisa ser Maria, escolher a boa parte. Tem gente que não vem para a igreja se não for para trabalhar, irmão. Tem gente que não vem para o culto se não for para servir, achando que Deus está aplaudindo a nossa atitude por isso. E Deus está dizendo: eu te quero nesse lugar de adoração, eu te quero nesse lugar de devoção, eu te quero nesse lugar de rendição. Então nós precisamos restaurar a adoração. Jesus vai dizer em João capítulo 4, verso 24: Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Espírito e em verdade, isso aqui é muito forte. Porque nesse mesmo texto a Bíblia vai dizer que Deus está à procura dos adoradores que adoram em espírito e em verdade. E eu vou falar algo muito forte aqui, não é pessoal, mas é só para a gente entender a realidade. Vou fazer uma pergunta: tem adorador aqui nessa igreja? Levanta a sua mão. Pastor, eu sou adorador. Mais alto para eu te ver, mais alto para o céu te ver. Glória a Deus. Não vou falar todo mundo, mas praticamente todo mundo. Eu creio que todo mundo levantou sua mão. Olha como às vezes a gente se acha que é e não é. Porque a Bíblia vai dizer que Deus está à procura. Só se procura o que é raro. Só se procura o que não se acha facilmente. Poxa, eu queria um suco de uva. Está aqui, já está na minha mão. Agora, se isso aqui não tivesse aqui, eu procurar um suco de uva era difícil, porque é raro ter num ambiente como esse. Agora a Bíblia está dizendo que Deus está à procura de adoradores. Se Deus está à procura, é porque não é tão fácil de achar. E como é que aqui tem um montão? Talvez nós não estamos adorando em verdade. Talvez a nossa adoração não é como a Bíblia diz que tem que ser. Talvez a nossa adoração é superficial. E eu estou me colocando nesse pacote, tá? Não estou aqui pregando para bater em ninguém. Eu estou me colocando nesse pacote. O que nós precisamos, irmãos, é entender verdadeiramente o sentido do Evangelho, da palavra de Deus, voltar à essência do temor, voltar à essência da adoração. Nós precisamos restaurar o nosso coração nesse tempo. Arrependimento, essa é a palavra. E arrependimento não é sobre você sentir a dor do erro cometido, mas nunca mais praticá-lo. Remorso é sentir dor, arrependimento é nunca mais praticar. Precisamos nos arrepender, nós precisamos alinhar o nosso coração ao coração de Deus. Essa é a vontade do Senhor para a igreja dele nesse tempo. A igreja que quer caminhar no sobrenatural, a igreja que quer viver milagres, a igreja que quer andar no poder de Deus, ela precisa alinhar o coração ao coração do Senhor, andar sobre os princípios da palavra. Não vou pedir para levantar a mão para não houver nenhum tipo de constrangimento. Mas quanto tempo você se dedica à leitura da Bíblia diariamente? Quanto tempo você dedica à leitura da Bíblia semanalmente? Quanto tempo dedicamos à leitura da Bíblia mensalmente? Tem gente que passa o ano inteiro e a Bíblia está aberta no Salmo 91, cheia de poeira. E aí a gente quer andar no princípio da palavra, mas não conhece a palavra, não abre. A gente quer andar no poder de Deus, mas não conhece os princípios básicos para fluir em milagres. Olha o silêncio da morte na igreja. Não faz isso, irmão. Não olha desse jeito para mim, não.
Deus está mexendo com a gente por dentro nesses dias. Eu não sei o que vocês pensam sobre isso, mas eu decidi viver milagres. Eu escolho passar pelo processo, eu escolho buscar restauração, eu escolho andar no poder de Deus, eu escolho me submeter à palavra de Jesus, eu escolho a restaurar o meu coração, a restaurar minha vida, a restaurar o que é necessário para poder viver o que a igreja apostólica vivia, para poder andar da forma que a igreja de Atos andava, para ver milagres acontecendo outra vez, para ver paralíticos se colocando de pé, para ver cego vendo, para ver o surdo ouvindo, para experimentar o que olhos não viram, o que ouvidos não ouviram e que jamais penetrou no coração do homem. Eu quero viver essa loucura, irmão. Eu quero. Salmo 51, verso 10 vai dizer: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Olha o que o salmista está dizendo: cria em mim um coração, me ajuda aí, diga um coração puro. O salmista está dizendo: cria em mim, Senhor, eu quero um coração puro, limpo, transparente. Eu quero um coração novo, igual ao de Jesus. Cria em mim, Senhor, um coração puro. Eu quero esse coração. E aí ele diz: renova dentro de mim um espírito estável. Dentro de mim, renova, Senhor, um espírito estável. Porque em relacionamentos falei agora há pouco, Jesus, superficiais, o espírito não permanece estável, está sempre atribulado. E o salmista está dizendo: eu quero coração puro, espírito estável. Não quero mais andar por necessidade. Não quero mais desistir dos sonhos de Deus porque portas se fecharam. Não quero mais abandonar a chamada porque alguém não me incentivou. Não quero mais parar aquilo que Deus começou na minha vida porque alguém falou mal. Não quero mais deixar de viver os planos de Deus porque as circunstâncias estão desfavoráveis. Cria em mim, Senhor, um espírito estável, um espírito que permanece em meio às tribulações, um espírito que continua em meio às dificuldades. Cria em mim, Senhor, um espírito que segue avançando ao prêmio que o Senhor tem para a minha vida. É isso que eu e você precisamos. E além disso, verso 42 do texto, a Bíblia vai dizer que todos continuavam firmes, ou seja, com espírito estável, seguindo os ensinamentos dos apóstolos. O verso 42 do texto, a Bíblia fala do início da igreja. Os que receberam Jesus, os que foram batizados, todos continuavam firmes. Como eles continuavam? De que forma? Firmes. Em dias de dificuldade, firme. Em dias de tribulação, firme. Em dias de desafios, firme. Na igreja atual, uma porta se fechou, não estou legal, não vou para o culto. Não estou bem hoje, não quero ir para o GC. Quer saber? Vou desistir da escola bíblica. Não quero mais participar, não quero mais contribuir, não quero mais isso, não quero mais aquilo. Só que a igreja primitiva continuava firme. E eles seguiam os ensinamentos dos apóstolos. Eles não seguiam um guru de internet. Era dos apóstolos. Havia uma palavra sacerdotal, havia uma cobertura espiritual, gente que confrontava eles. Porque muitas vezes a gente quer ser pastoreado pelo pastor da internet. Claro, ele só fala o que a gente gosta de ouvir.
É mais fácil lidar com gente na televisão. É mais fácil. Só que a igreja primitiva seguia os ensinamentos dos apóstolos. Andavam segundo a doutrina da palavra de Deus. Hoje a pessoa não quer mais se submeter. Ela aceita Jesus ontem e já quer ser maior que o pastor. Já quer ser maior que os líderes. Aceitou Jesus ontem. Já, não preciso mais de igreja, não. Não preciso, não. Deus está dizendo, irmão, acho que Deus está com pouca bateria. Som. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, volta para a essência. Volta aos princípios. Se submeta. Seja pastoreado. Deixa um líder cuidar de você. Conte as suas debilidades, as suas fraquezas. Procure ajuda para que seja curado, para que seja transformado, para que o Espírito Santo se mova. Não fique com isso para sempre. Não guarda isso a 7 chaves. Você está impedindo o que Deus quer fazer na sua vida. Se submeta aos processos. Se submeta aos cuidados pastorais, à sua liderança. Se submeta, irmão, porque o reino de Deus é um reino de hierarquia. O reino de hierarquia. Agora a gente às vezes já quer ser maior. Chega ontem, chega... Não, já. A gente esquece que na Bíblia está escrito que o único que tentou ser maior do que Deus, como um raio, ele caiu do céu. Existe um lugar no reino para todos nós. E existe um tempo certo para todas as coisas. Há um propósito de Deus para a sua vida. Tem gente que vai ser maior. Tem gente que até já é maior, como o Davi foi ungido a rei, quando Saul ainda era rei. Só que teve que esperar o tempo do reinado. Davi poderia ter feito com o seu próprio braço antes, teve possibilidade. Só que quando a gente faz com o próprio braço, a gente vai ter que sustentar. Mas quando Deus faz, quem sustenta é Deus. Vale a pena esperar os processos, vale a pena passar pelos processos, vale a pena suportar os processos, porque essa é a vontade de Deus. Deus está restaurando nesse tempo nosso coração. Precisamos deixar o Senhor restaurar a nossa vida por completo. Esses são dias de restaurar a unidade, porque a vontade de Deus para nós é que sejamos um com Ele. João capítulo 17, verso 21, Jesus diz assim: peço que todos sejam um, assim como tu, meu Pai, estás unido comigo, eu estou unido contigo. Que todos os que creem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. O que Jesus está fazendo é uma oração ao Pai. Ele está dizendo: Senhor, assim como nós somos um, que o teu povo seja um com a gente. Que seja um só coração, que seja um só clamor, que seja uma só oração, que seja um só povo, que seja uma só família. Eu acho interessante porque aqui no texto que lemos, no verso 44, a Bíblia vai dizer que todos que criam estavam separados, amém? Não, todos os que creram estavam juntos. Por quê, pastor? Porque os da fé andam juntos. Da fé anda junto com o da fé. Homem de fé anda com crente, com gente que é de fé. Agora, a gente quer andar com os da fé e com os do mundo. Se for para evangelizar, ótimo. O problema é que a gente anda com os do mundo e se torna como eles. Quando estamos com os da fé, falamos o crentez.
Quando estamos com os do mundo, falamos como mundês. Só para combinar. Na igreja, aleluia, paz do Senhor, seja bem-vindo, irmão. No Instagram, o decote vai aqui, ó. Fecha, tá, irmão? Fecha. Sei que você pensou que não fecha, mas fecha, tá? Com alguma dificuldade, mas fecha. Passa o frio não. Diga bem forte: é tempo de restaurar a unidade. É tempo de escolhermos. Vamos estar juntos. Oração, Bíblia, louvor, adoração, culto. Irmão, a igreja no domingo tem 3 cultos, na quinta-feira tem metade de um. Não faz sentido. Uma igreja que tem que ter num dia 3 cultos para comportar a capacidade, num outro dia não enche nem metade. Está muito estranho. Não é possível. Para viver o que a igreja de Atos viveu, tem que ter 3 cultos na quinta também. Se não cabe no domingo, não tem que caber na quinta. Tem alguém entendendo o que eu estou falando? Nós precisamos tomar uma decisão na nossa vida. Caminhar com Jesus. Eu escolho, eu decido, eu vou andar com o povo de Deus. Eu vou alimentar minha fé, vou fortalecer o meu espírito. Vou viver milagres, eu escolho viver milagres. Eu escolho andar no sobrenatural. Tem alguém que vai voltar a viver milagres aí? Nós vamos voltar a andar no sobrenatural. E com isso eu quero terminar. Já pode se colocar de pé em nome de Jesus. Nós vamos voltar a viver o sobrenatural. Pega na mão de alguém que está perto de você, sacode a mão dele e diga: nós vamos viver o sobrenatural. Nós vamos voltar como a igreja de Atos, vivendo coisas impossíveis, vivendo coisas poderosas. Nós somos uma igreja viva. Tem uma igreja viva, apaixonada, uma igreja cheia da presença de Jesus. Tem um povo aqui com o coração em chamas pelo Senhor. Tem alguém sedento por mais. Irmão, escuta o que vou dizer agora. Nós vamos inspirar essa cidade inteira. Nós, como igreja, nós vamos inspirar essa cidade. Quando a gente vê alguma coisa boa, por exemplo, a gente vai numa loja muito chique. Aí a gente se inspira nessa loja. A gente vai abrir um negócio ou a nossa casa. Poxa, eu queria que fosse chique igual aquela loja. A gente não entra em ambientes que inspiram. Não conhece pessoas que inspiram. Poxa, esse cara lê tanto, esse cara é tão inteligente, esse cara é tão apaixonado por Jesus. Eu me inspiro nele. É assim ou não? Então, nós, como igreja, nós vamos inspirar o mundo lá fora. As pessoas, quando falar de paixão, elas vão lembrar da igreja. Eu quero viver apaixonadamente como aquela igreja anda com Jesus. Quando falar de excelência, nós vamos lembrar da igreja. Eu quero que a minha casa, que o meu escritório, que a minha empresa seja excelente como aquela igreja é. Quando a gente falar de amor, a gente vai inspirar as pessoas lá fora. As pessoas vão lembrar de amor e vão falar: eu quero que dentro da minha família, dentro da minha casa, a gente ame como aquela igreja ama. Como aquelas pessoas são apaixonadas umas pelas outras e pelo reino de Deus. Eu quero que a minha casa seja assim. Tem alguém entendendo e crendo e desejando isso junto comigo? Eu já tomei a minha decisão. Eu já fiz a minha escolha. Eu vou viver milagre. Eu vou viver milagre. Eu vou viver milagre. Aleluia. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Feche seus olhos. E comece